Vem aí, Orgulho do RN, com Canindé Pereira. Há mais de 20 anos. Sendo destaque no mercado potiguar. Mas o nosso maior orgulho é fazer parte da sua história. De proporcionar o Volks da sua vida e de ser paixão em servir. Volkswagen. Essa empresa não é minha, não é de Erivan, essa empresa é nossa. Sem os fornecedores, nada disso era possível. Que aqui seja um pronto de bênção, Senhor, de alegria, de harmonia e de paz. Salve, salve, torcedor americano, seja muito bem-vindo a mais um podcast Orgulho do RN. Esse que é um espaço que só veste duas cores, vermelho e branco. E a pauta principal é o América Futebol Clube, seja nos gramados com futebol, nas quadras com vôlei, com basquete, ou então na ginástica rítmica desportiva, tem também o futsal, tem os jogos online, enfim, o América hoje ele é representado nas mais diversas praças esportivas do país. E hoje o bate-papo será o vôlei. Mas antes de tudo isso, eu tenho um pedido para fazer para você, né? Você já sabe que pedido é esse, mas vou repetir. Se você ainda não é inscrito na Marcos Lopes TV, aproveita e se inscreve, não paga nada, já clica no sininho, que sempre que tivermos novos conteúdos, você vai receber a notificação em tempo real, no seu tablet, no seu celular, na sua Smart TV, onde você estiver logado. E claro, vai acompanhar também os nossos conteúdos ao vivo, as transmissões dos jogos, a resenha do Barba. Não fique de fora. Se inscreve aí na Marcos Lopes TV, acompanhe e fortaleça o nosso canal. Lembrando também que a Marcos Lopes TV está no Spotify. Então todos os podcasts produzidos aqui pela Marcos Lopes TV, você vai poder ouvir e assistir onde, quando e no local em que você estiver. Então fortalece também a Marcos Lopes TV lá no Spotify. E se você quiser receber notícias atualizadas diariamente, tem a comunidade no WhatsApp. Basta você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela, que você vai direto para a nossa comunidade no WhatsApp. E lá receberá, como eu disse, notícias atualizadas a todo instante. Sempre que tivermos novidades, você vai recebendo lá no WhatsApp. Mas se você estiver assistindo esse podcast através do celular, tem um linkzinho aí na descrição do vídeo. Só clicar nele que você também será redirecionado para o nosso grupo no WhatsApp, tá certo? Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, que recebe o treinador do América Vôlei, Alessandro Fadu. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Orgulho do RN. Aqui o papo é só um, é América Futebol Clube. Futebol Clube. É um prazer, Canindé. É uma honra estar falando com você e, óbvio,
um torcedor americano, que é um apaixonado pelo clube, de um modo geral, né? Pelo futebol, pelo vôlei, pelo basquete, pelo futsal, que fez uma brilhante campanha também no ano passado. Então, uma grande honra para mim estar aqui hoje. A honra é toda nossa receber. Ele receber aqui, você já viu aqui, já participou do Resenha do Barba e hoje tem a oportunidade de chegar aqui no podcast Orgulho do RN, que nosso principal foco aqui não é só falar de América, claro, mas também apresentar aquele profissional que defende as cores do América, né? Muitas vezes o torcedor não sabe a história, não sabe quem é, né? E aí a gente traz essa oportunidade para que cada profissional possa apresentar o seu portfólio de trabalho, possa dizer quem é, passar um pouco da sua experiência, contar um pouco também das suas histórias, e esse é o espaço. Mas antes de tudo, Fadu, como é que você chegou no vôlei? Como é que foi essa sua vida no vôlei, essa sua experiência até chegar aqui, desembarcar em Natal para defender as cores do América? Eu comecei a praticar o voleibol na escola, né? Acho que como todo adolescente, motivado pelos amigos e pela professora de educação física, né? Na minha cidade já havia um clube, o Barra Tênis Clube, que participava do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual. Na época, muito jovem, praticava tudo, jogava futebol, enfim. Mas tive a oportunidade de ser convidado a fazer parte dessa equipe. E comecei aí em 92, com 12 anos, a integrar a equipe da cidade que participava do Campeonato Carioca. E daí em diante não parou mais. Tive um treinador que me motivou, me inspirou muito, não apenas no voleibol, mas me formar em educação física. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um grande motivador. E daí deu início com o voleibol, com uns 12 anos, no interior do Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, na verdade, onde eu fui nascido e criado. De lá para cá, muita água passou, né, debaixo da ponte. Tive bolsa de estudos no ensino fundamental, ensino médio, na universidade, para cursar educação física, ao mesmo tempo jogar voleibol. Como eu sabia que não teria uma vida tão longa assim como um atleta profissional, aproveitei das oportunidades que me foram oferecidas e me formei. Fiz pós-graduação em treinamento esportivo, mestrado em ciência do movimento humano. Quer dizer, aproveitei do esporte para me qualificar. Juntamente com isso, trabalhava com categorias de base, iniciei como treinador em categorias de base com 20 anos, no ano de 2000, faz tempo. E ao longo dos anos fui também recebendo oportunidades da Federação do Rio de Janeiro, que me propiciou fazer os cursos da Confederação Brasileira, ganhei bolsas de estudos para fazer os cursos de treinador. É claro que naquela época eu nem passava pela minha cabeça me tornar um treinador profissional. Trabalhava com as categorias de base, mas como conhecimento ninguém me tira, eu aproveitei a oportunidade oferecida pela federação e fiz os cursos da CBV, o último em 2004, se não me engano, que foi o curso de nível 4. E em 2009 surgiu o projeto Em Volta Redonda. Como já me conheciam das categorias de trabalho, das categorias de base, e ali na região eu tinha o curso, e para você ser treinador numa Superliga, seja lá A ou B, é necessário ter os cursos da CBV. E eu acho que por uma sorte ou por uma coincidência do destino, eu já tinha os cursos, já tinha feito, né, como eu falei, o último em 2004. Então fui convidado por já estar capacitado, por já estar qualificado a trabalhar. E de lá para cá foram muitas histórias. Eu tive a minha primeira oportunidade como treinador de uma equipe profissional no Volta Redonda, em 2009. Lá eu fiquei 6 temporadas. De Volta Redonda fui para Juiz de Fora, também na Superliga A foram mais 3 temporadas em Juiz de Fora. De Juiz de Fora saí para Maringá, foram mais 3 temporadas em Maringá. Tive a oportunidade de continuar em Juiz de Fora, mas a oportunidade de trabalhar em Maringá com um grande ídolo, né, mundial, que era o Ricardinho, levantador, para mim era uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais de um grande talento que ele foi. Então aceitei de cara a oportunidade de ir para Maringá. Por lá fiquei 3 temporadas. Mas o Ricardinho já trabalhando no staff.
O Ricardinho era atleta ainda. Ainda era atleta? Ele era atleta e presidente do clube ainda, né? Então, eu aceitei de cara. Então você comandou o Ricardinho? Sim, é fantástico. Um grande talento, na minha opinião, o melhor de todos os tempos na função, na posição, disparado. Cheguei a todos os acompanhar. tempos, craque. De Maringá, foram 3 temporadas em Maringá. Aí eu tive a oportunidade de vir para cá. A minha primeira vinda para Natal em 2020, para comandar um Aero, também uma Superliga B. Fiquei uma temporada, nós ficamos em quarto naquela ocasião. Faltou pouco para a gente conseguir uma vaga de acesso para A. Do Aero, minha filha, inclusive, nasceu aqui em 2021. Natalense. Natalense. Eu tenho um casal, né, um menino de 13 anos, o Pedro, e a Clara de 3. A Clara é potiguar, minha moreninha é potiguar. Do Aero eu fui para São Paulo, fui para Suzano. De Suzano eu fui para Indonésia. Fiquei uma temporada na Indonésia, e da Indonésia eu tive a oportunidade de voltar para Natal em 2023, quando a gente jogou a Superliga C e demos sequência à primeira participação com a América na Superliga B, e estamos nessa segunda participação. Então já foram alguns aninhos aí de estrada rodando um pouquinho nesse voleibol. Claro, quem acompanha, por exemplo, o futebol, né, Alessandro Fadu, o torcedor ele acaba se familiarizando mais, né, criando uma identidade maior quando a sua equipe está no outro esporte. Sim. Né? O Natal, como você disse, já teve outras equipes de vôlei disputando Superliga B, Superliga C também. Sim. Né? O Aero foi tem o Vôlei Natal também. Exato. E aí depois o Vôlei Natal fez a parceria com a América, né? Foi com a América Exato. Vôlei Natal, que foi aí quando você veio para defender as cores do Alvirrubro. Você disse que começou no Volta Redonda. Foram Volta Redonda e América as equipes que, por exemplo, de camisas assim, polidesportivas que você trabalhou? Sim, ou tiveram foram outras? Foram as duas únicas, né? O Volta Redonda também com o futebol, uma torcida apaixonada. E o futebol era o único esporte profissional na época, quando iniciou o vôlei na cidade. Então foi também uma grande febre. A torcida e o clube abraçaram grandemente o projeto. Pra gente foram 6 temporadas de Superliga A, um projeto muito vitorioso. Nós não tínhamos o maior orçamento da competição, mas conseguimos performar em altíssimo nível, fizemos playoffs de Superliga. Então foi uma experiência muito grandiosa, muito enriquecedora, representar uma equipe de futebol, uma equipe de camisa, que inevitavelmente acaba o voleibol arrastando esses torcedores do futebol para dentro do estádio, e é uma atmosfera fantástica. O que a gente vive aqui com a América também é uma atmosfera incrível dentro do ginásio, o torcedor cantando, vibrando, apoiando do início ao fim. Então é fantástico representar clubes grandes. O América é um clube centenário, tem mais história ainda que o Volta Redonda, mais longevidade ainda que o Volta Redonda. Então é fantástico, a atmosfera é grandiosa. Você teve passagem para as categorias de base, né? Também fez seus cursos, Sim. Né? De especialização na área, para que você chegasse cada vez mais especialista, mais preparado para essa área do vôlei. Fala um pouquinho como é que é essa categoria de base do vôlei, como é que ela está hoje, porque muitas vezes a mídia não dá atenção a esses trabalhos que são feitos nas categorias de base das equipes de vôlei nacional, né? A gente sabe que muitos das grandes equipes de vôlei, tanto masculino quanto feminino, por mais que não tenham representatividade, quase que não sai. Representatividade, por exemplo, em esportes que são considerados de massa no país, como o próprio futebol, mas fazem trabalhos muito grandiosos, tanto é que acabam revelando atletas que sobem para o time profissional e muitas vezes vão jogar nos grandes centros mundiais, né? O americano, o italiano, o russo, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas como é que é feito esse trabalho hoje? Como é que dá para avaliar esse trabalho de categoria de base? Eu sei que a América também vai começar o seu, é um projeto embrionário, mas já está dando os primeiros, né? Já está ganhando vida. Mas como é que está esse trabalho de categoria de base no vôlei hoje? Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores, né, de atletas para o mundo. O voleibol
grandemente. Hoje você tem ligas profissionais no mundo inteiro. Países asiáticos, países africanos. Hoje o voleibol se expandiu grandemente. E o Brasil, como eu falei, é um grande exportador de atletas. Pela quantidade que a gente forma hoje. A gente capta muito atleta no Brasil inteiro. Mas, honestamente, a qualidade da formação, ela vem caindo muito. A cada ano que passa, os atletas chegam às equipes profissionais menos preparados, menos qualificados tecnicamente. Isso tem gerado, sem dúvida, uma preocupação, porque isso se reflete lá na frente, nas seleções principais, nas equipes profissionais, pois o nível técnico realmente ele tem baixado, tem diminuído ao longo dos anos. Mas a gente forma com muita quantidade, então às vezes a gente não percebe que a qualidade está diminuindo porque você forma muito. É inevitável, quanto mais atleta você tem, mais talento vai aparecer, natural. Você vai captar, vai coletar mais talentos, mas a qualidade ela tem baixado. Aqui no América, a gente, como você citou, a gente está começando tanto no masculino quanto no feminino. A ideia é que a gente consiga formar cada vez mais atletas aqui, quem sabe futuros profissionais do esporte, atletas que, quem sabe, possam representar a equipe profissional daqui a alguns anos, mas o trabalho tem que ser de qualidade, de excelência. O treinador das categorias de base ele tem que ser ainda mais qualificado que o treinador da equipe profissional. A formação ela é primordial. Você tem que conhecer de aprendizagem, desenvolvimento motor, você tem que conhecer de fisiologia, enfim, o seu conhecimento tem que ser ainda mais completo nas categorias de base, onde você está formando, literalmente ensinando o atleta. Aqui pra gente, no profissional, o trato é muito mais tático do que técnico. Embora, como eu falei, como a qualidade tem caído ao longo dos anos, a gente tem voltado também muito mais para a parte técnica e, às vezes, esquecendo um pouquinho a parte tática em função da qualidade que tem diminuído. Então, há uma preocupação grande no Brasil, de modo geral, quanto à formação. Aí você me fala dessa qualidade, né, da queda da qualidade. Mas ela passa também pelos profissionais que formam esses atletas? Você acha que hoje quem trabalha no staff das categorias de base, eles chegam também para assumir essa responsabilidade com pouca especialização no assunto? Eu acredito que não há pouca especialização, mas a gente não entendeu muito bem, a maioria dos treinadores das categorias de base não entendeu muito bem a questão da especialização. Então eu vou no treino do profissional, eu assisto o modelo de trabalho, o que está sendo desenvolvido, e eu simplesmente transporto para as minhas categorias de base e esqueço que o atleta adulto e o atleta em formação, o atleta de base, tem necessidades completamente diferentes. O atleta adulto é um atleta já formado. Realmente, o trabalho com ele é muito mais tático. O atleta da base, não. Ele precisa de mais treinamento técnico, lapidação. Então, a gente simplesmente transportou o modelo que a gente vê sendo aplicado no adulto e quer aplicar na categoria de base, esquecendo que o atleta de base tem inúmeras deficiências técnicas que ele precisa trabalhar antes de chegar nesse nível de trabalho. Então, a gente deturpou um pouquinho o conceito de especialização. A gente especializa o garoto com 13, 14 anos, uma idade onde ele precisa literalmente dominar os fundamentos do esporte, que é o que eu acredito, se você pratica um esporte, você tem que dominar os fundamentos básicos daquela modalidade. Então a gente especializa cada vez mais cedo, não ensina literalmente toda a gama de fundamentos daquela modalidade e o atleta acaba crescendo com certas deficiências e necessidades técnicas que ele deveria ter trabalhado lá embaixo. Então, acredito que não a falta de conhecimento, mas não entendendo realmente o conceito de especialização no esporte. É necessário para qualquer profissão a especialização, seja na medicina, o especialista em ombro, o especialista em cotovelo, enfim. Em qualquer área é necessário a especialização, mas ela parte de um pressuposto de um conhecimento geral. Você primeiro tem um conhecimento geral da sua área para depois se especializar, e não o contrário, você se especializa primeiro. Então, eu acho que é o que está faltando na nossa formação de base. A nossa especialização ela está acontecendo muito cedo. Os atletas estão crescendo, sem dúvida nenhuma, com muitas limitações técnicas em função disso. É que, às vezes, é aquela situação, né? O atleta, às vezes, acha que entendeu e que aprendeu tudo nas categorias de base,
sobe profissional, tem a oportunidade de subir profissional e chega lá achando que sabe tudo. Exato. Né? Que é o top das galáxias, é a última Coca-Cola do deserto, e às vezes esquece que tem que continuar aprendendo, que tudo muda. E no esporte também, tudo se atualiza, tudo é criado e recriado. Exato. Né? Então, realmente, você acaba criando uma situação de como é que eu posso dizer? Uma situação de problema para o time profissional, quando na verdade aquele atleta teria que chegar lapidado para ser finalizado no profissional. Exatamente. E muitas vezes acontece do contrário. Tudo ao contrário, você tem que continuar lapidando com 22, com 23, 24 anos. E às vezes nem tem esse tempo mais. E às vezes você não, na maioria das vezes você não tem esse tempo mais, mas pela necessidade você tem que continuar lapidando o garoto ali com 24, 25, 26 anos, uma idade onde ele já deveria estar mais pronto, né? Estar formado realmente. E aí você tem essa oportunidade de vir para o América, de defender as cores do América. E o que ele trouxe? O que ele fez aceitar, né, essa oportunidade, essa oferta de vir treinar um clube como o América, um clube centenário, que há anos não tinha uma equipe de vôlei, como também há anos não tinha uma equipe de basquete nem de futsal, mas a de vôlei era bem mais antigo. Né? Sim. O América há muito mais tempo não tinha uma equipe de vôlei que o representasse nas competições estaduais, muito menos nacionais. Sim. E hoje o torcedor tem como opção ir ao ginásio, o Palácio dos Esportes, para ter um time para torcer. Sim. O que de verdade, de fato, o que me motivou foi um desafio novo. Assim, já trabalhei com muitos atletas em muitos lugares, muitos clubes. E hoje o América vive uma realidade que eu vivi no meu começo de treinador profissional, que é fazer algo novo num local onde nunca se teve. Então, o desafio, a dificuldade que isso gera, acho que foi o maior desafio para mim, o que mais me motivou. Porque você rodar de equipe em equipe no Sudeste, como eu vinha fazendo, embora tenha seus desafios, você acaba trabalhando com os mesmos atletas que você trabalhou, com as mesmas realidades. Existem, é óbvio, desafios grandiosos, mas desafios diferentes. Aqui, fazer um novo, começar uma história nova, plantar uma semente, algo que é o Nordeste de modo geral, nunca teve uma equipe profissional representativa no cenário nacional. Então, poder fazer isso, encarar esse desafio, que não é nada fácil, sem dúvida nenhuma foi, para mim, a grande motivação. Nós estamos trabalhando com pessoas sérias, comprometidas, com esse mesmo sonho que eles colocaram no papel e vem se tornando realidade. Então isso para mim foi um grande fator motivacional. O desafio do novo, da experiência nova, de um local diferente, começar do zero, isso para mim é extremamente desafiador. E eu acho que eu estava precisando disso para mim mesmo, profissionalmente, um desafio grande. Não que os desafios que eu vinha enfrentando fossem pequenos, não, mas um desafio de começar do zero, literalmente. Eu acho que, para minha motivação, acho que eu estava precisando disso nesse momento. América, como você disse, acabou de começar do zero. Do zero. E aí está na segunda divisão de vôlei nacional. Em 2024 se manteve na segunda divisão, né? Teve até chances de classificação, mas ela acabou não vindo. Em 2025, como é que chega o América para 2025? Nós estamos aí, fizemos a metade da fase de classificação até o momento. Temos pela frente mais 6 jogos, mais 6 confrontos diretos, onde sem dúvida nenhuma são 6 brigas, 6 finais que nós teremos em busca dessa classificação para as quartas de final, que é o nosso principal objetivo no momento. Nós temos uma equipe competitiva. É óbvio que a competição se tornou, sim, mais difícil que a temporada passada, mas nós temos uma equipe competitiva. Deixamos passar algumas oportunidades de vitória, de pontuar, o que acabou nos deixando numa situação não ruim, mas menos confortável, né? Nós tínhamos 2 caminhos, o fácil e o difícil. Nós estamos trilhando o difícil por termos desperdiçado oportunidades. Mas estamos aí numa fase, como eu disse, de 6 confrontos diretos pela classificação. Está tudo muito embolado. A distância nossa em pontuação para o 5º colocado, se não me engano, são apenas 5 pontos.
Então nós estamos, sem dúvida nenhuma, na briga por uma das vagas nos playoffs, que é o nosso objetivo imediato, e brigar, sem dúvida nenhuma, por uma dessas vagas de acesso. São apenas 2 vagas, a gente sabe da dificuldade que é, 14 equipes disputando 2 vagas na Série A, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, brigar até a última rodada pela classificação, primeiramente, e entrando nos playoffs, vamos fazer de tudo para lutar por uma vaga de acesso, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaremos. Você falou que em 2025 a competição está mais difícil, né? Está mais equilibrada. Mas ela está mais equilibrada porque as equipes se fortaleceram mais, né? Investiram mais. É essa a principal diferença de 24 para 25? Sim, a principal diferença. As equipes investiram mais. A gente vive nos últimos 3 anos um cenário no voleibol brasileiro que nunca se teve. O mercado do voleibol brasileiro se resumia às 12 equipes da A. E nos últimos 3 anos a gente viu na Série B também aumentar o nível de investimento. A gente saiu de 3 equipes profissionais para uma temporada passada com 8 equipes totalmente profissionais. E hoje, das 14 equipes que disputam a Série B, nós temos 10 equipes totalmente profissionais que fazem calendário igual às equipes da A, com investimento ali próximo das equipes que disputam ali 10º, 11º, 12º lugar da Superliga A. Enfim, o investimento aumentou muito na Superliga B, o cenário está completamente diferente, o que é bom, sem dúvida nenhuma, para o nosso mercado, que consegue absorver cada vez mais os nossos atletas. A gente via muito os atletas saindo cada vez mais cedo, porque o nosso mercado realmente não comportava, né? Como eu falei, a gente só tinha 12 equipes profissionais no país que a gente considera o voleibol. Temos o voleibol hoje como o 2º esporte e a gente se resumia a 12 equipes profissionais. Então o cenário do voleibol brasileiro evoluiu muito, melhorou muito, os investimentos cresceram muito, o que é bom, óbvio, para a competição, para a modalidade, os profissionais envolvidos, sejam atletas ou membros de comissão técnica. O mercado vem se expandindo ano a ano e isso tem refletido, sem dúvida nenhuma, na qualidade da competição. E aí, professor, dentro desse crescimento vem o América. O América fez investimentos consideráveis para a temporada 2025, né? Sim, a gente aumentou, sem dúvida nenhuma, o nosso investimento da temporada passada para essa. Conseguimos formar uma equipe mais competitiva e mais experiente que a equipe que nós tínhamos na temporada passada, o que naturalmente se reflete no nível técnico da equipe e nos manter, né, na briga por uma das vagas nos playoffs. Isso tem sido importantíssimo para o crescimento do voleibol no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, gerando mais visibilidade. Nós temos mais atletas nas bases, tivemos há poucas semanas as seletivas das categorias de base e muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes participando da seletiva. A gente espera que isso se frutifique ainda mais, que a gente consiga formar cada vez mais atletas e quem sabe daqui a alguns anos, alguns desses atletas formados na base estarem integrando a equipe profissional do América. Isso seria um grande sonho. Nós temos alguns atletas de Natal, né, nascidos em Natal, estão tendo a oportunidade de representar o América, que para eles, sem dúvida nenhuma, também é um grande sonho. Participar de uma equipe profissional dentro da sua casa, isso é um privilégio para poucos, principalmente se tratando de Nordeste, que não temos ainda muitas equipes profissionais. Então a gente espera que isso se frutifique e que a gente consiga formar cada vez mais atletas aqui em Natal. E aí já dá para olhar em alguns desses atletas da base? Ainda são jovens, nós temos alguns deles que integram os nossos treinos ali no profissional. Sempre que tem oportunidade, eles participam também dos treinos coletivos, dos treinos táticos. Mas a gente espera formar mais. Nós temos hoje, se não me engano, nós temos 2 atletas hoje que integram a nossa equipe profissional, que fazem parte dos nossos treinamentos, são da equipe sub-21, mas a gente espera que ao longo dos anos a gente consiga formar mais atletas, gerar essa oportunidade para mais jovens e que a gente siga realmente, que a gente seja um espelho para a juventude, que a gente seja um espelho para os amantes de voleibol e que os atletas se inspirem, que jovens atletas se inspirem na nossa equipe, dos nossos atletas, que a gente realmente seja um exemplo positivo para a comunidade. Para aqueles que estão assistindo o podcast e têm o interesse em ingressar no time de vôlei do América, claro, antes de ingressar, muitos
buscam informações. Sim. Como é que está sendo feito esse processo? Qual foi o planejamento feito? Né? Até porque nas categorias de base você precisa de um staff, você precisa... E é um trabalho interligado. Sem dúvida. Não tem como não ser. Sem Né? dúvida. Então como é que se dá esse processo hoje de trabalho nas categorias de base do América? Os nossos treinadores da categoria de base, o André e o Matheus, fazem parte da comissão técnica da equipe profissional. Eles são meus assistentes na equipe profissional, o que sem dúvida nenhuma agrega valor para eles também, conhecimento. Eles passam a entender cada vez mais a rotina de uma equipe profissional. A gente está sempre trocando informações, assim como eu acredito que seja bom para eles, também é bom para mim, porque eles conhecem e vivenciam uma realidade que talvez eu nunca tenha vivenciado, né? A realidade do voleibol no Rio Grande do Norte. Então, para eles, isso fazer parte da nossa comissão técnica, sem dúvida nenhuma, agrega muito valor e conhecimento ao trabalho deles. Tivemos, algumas semanas atrás, a seletiva tanto do masculino quanto da equipe feminina. Os treinamentos acontecem no ginásio da Sagrada Família, semanalmente. O masculino, se não me engano, hoje, né, com 4 sessões semanais. O feminino, por enquanto, com apenas 3, mas a ideia é que a gente aumente isso também. Muitos adolescentes apareceram na seletiva, uma seletiva que foi anunciada pelo Instagram, nas redes sociais, e muitos atletas compareceram. Teve muito alcance. Muito alcance. Nós tivemos mais de 300 atletas no masculino que fizeram inscrição e compareceram à seletiva, o que é muito bom. A gente vira e mexe, alguns desses meninos aparecem no ginásio, acompanham os treinamentos, aqueles que não fazem parte, né, do nosso grupo estão lá acompanhando, assistindo os treinamentos. Né, respirar, é importante, né? respirar voleibol. Pô, eu era das categorias de base, eu ia pro ginásio pegar bola no treinamento do adulto para aprender, para ouvir as informações, as dicas que eram dadas. É assim que a gente aprende. Então, eu ainda não tive a oportunidade de estar nos treinamentos, mas assim que tiver ali uma agendazinha, uma brecha no dia, eu quero estar acompanhando. Aqui os treinamentos às vezes acontecem em horários próximos do nosso treinamento, então eu não consigo acompanhar, mas quero estar mais presente, ajudando na formação, acompanhando o André e o Matheus nas categorias de base, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de excelência, fazer um trabalho diferente, algo que nunca existiu aqui no Rio Grande do Norte. Eles são jovens comprometidos, já trabalham com voleibol aqui em Natal há alguns anos, têm experiência com formação, com categorias de base, são muito bem preparados, né? Como eu falei, conhecem a realidade do voleibol do Rio Grande do Norte, conhecem os atletas da categoria de base que estão espalhadas não apenas em Natal, mas no interior do estado. Então eles têm muito conhecimento para captar atletas nessas categorias de base. E aí, dentro dessa perspectiva, né, professor, o América começa a entrar num celeiro que antes era dominado pelo Sul-Sudeste. Sem dúvida, sem dúvida. No ano passado, a equipe teve oportunidade, tanto no masculino quanto no feminino, de participar do CBI, né, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes. Foi a primeira participação do América no Campeonato Brasileiro Interclubes, onde o país inteiro participa, desde clubes, como você bem disse, que não tem tradição em outras modalidades, mas clubes conhecidos no voleibol, como Sada Cruzeiro, SESI, Vôlei Renata de Campinas, equipes tradicionais no voleibol que participam de campeonatos interclubes, Campeonato Brasileiro Interclubes, né, nas categorias de base. O América teve a oportunidade de ir, tanto no masculino como no feminino, com os nossos treinadores. Isso, sem dúvida nenhuma, gera um intercâmbio com o Sul-Sudeste. Eles conhecem, os jovens conhecem outra realidade, interagem com outros atletas. Nossos treinadores interagem com treinadores conhecidos, renomados do Sul-Sudeste. Às vezes acontecem cursos e palestras também de treinadores renomados nesses campeonatos brasileiros interclubes, o que sem dúvida nenhuma agrega ainda mais valor e conhecimento a eles. Mas o principal é que os nossos atletas vivenciam uma outra realidade. Conheçam atletas que estão ali pleiteando já uma vaga nas equipes principais dos seus clubes, jogando num nível altíssimo, jogando contra os principais atletas de suas categorias, né?
Bacana, bacana. É bom saber que o América está galgando, né, esses espaços, o América está chegando e categoria de base ela acaba se tornando a principal porta de entrada não só para os atletas, mas também até financeiramente para o clube, independente de qual seja o esporte, né? Eu tenho um recado aqui para você que está acompanhando o podcast Orgulho do RN. É hora de começar 2025 de carro novo. Você não pode perder o Fest Verão Nacional, a grande liquida de verão da Nacional Volkswagen. Estoque limitado com preço de 2024, sem ajustes, bônus imperdível. É o seu usado e o seu usado entra na troca. E tem mais. Para você começar o ano com o pé direito, a Nacional paga as 12 primeiras parcelas. Isso mesmo. Você só vai pagar em 2026. Então, quando você for lá adquirir o seu carro na Nacional Volkswagen, ela paga o seu primeiro ano. Então, 2025, você anda de carro novo e não paga nenhum real. Só a partir de 2026. Já imaginou? Carro zero, nenhuma preocupação e ainda condições especiais que só a Nacional Volkswagen pode oferecer, viu, professor? Aproveita, troca de carro, que 2025 o senhor vai andar sem pagar R$1, só abastecendo. E deixa eu te contar um segredinho, direto da gerência. Tem carros abaixo de 100 mil, com parcelas pequenininhas e taxa zero. Carros abaixo de 100 mil, com taxa zero e parcela, ó, mas só em 2025. Corre para a Nacional Volkswagen, mais próxima ou acesse o atendimento digital. Simulação rápida pelo número 4009-6161. Anote aí, 4009-6161, tá certo? Não deixe essa chance passar. Nacional Volkswagen, paixão por servir você. Eu mesmo já vou aproveitar, passar na Nacional Volkswagen, já que em 2025 eu não vou pagar nem R$1 e vou andar de carro novo, pensando só em 2026. Professor, tem que aproveitar essa oportunidade. Oportunidade, né? O treinador, o Reginaldo Silva do futsal vai aproveitar. Será que o Alessandro do Fador não vai? Tem que aproveitar essa oportunidade. A gente falou muito de categoria de base aqui, professor. Mas dentro do profissional, claro, todo profissional passa por situações, sejam elas felizes ou infelizes, né? Tristes. Sim. Né? E o senhor teve uma experiência um tanto triste pro ano passado a respeito, que trouxe à tona mais uma vez o preconceito no esporte, né? O racismo no esporte. Eu também passei por isso, não racismo, mas passei por preconceito, né? Enquanto eu trabalhava no América, e o senhor teve passou por essa infeliz situação ano passado, né? Como foi que aconteceu, como é que o senhor se sentiu e qual o desenrolar dessa história? Realmente esse episódio aconteceu em Goiás no ano passado. O jogo contra a equipe de Goiás foi... Eu nunca tinha... Lógico, o torcedor, ele provoca, ele xinga, ele vibra. Isso faz parte do ambiente, né? É natural. Mas... quando me foi proferida a ofensa que me foi dito, assim, e eu tive que explicar isso para o meu filho que estava assistindo o jogo, a minha reação foi uma reação, sinceramente, de raiva, pois foi extremamente gratuita, né? A forma como o indivíduo se dirigiu a mim, né? Ele me chamou ali na hora de macaco, né? E a minha reação foi instantânea, mas foi uma reação de raiva e naturalmente eu reagi de modo emocional ali na hora. Talvez pudesse até reagir diferente, como tive que explicar para o meu filho, mas a minha reação foi literalmente emocional. Eu literalmente perdi a paciência, me dirigi ao indivíduo de forma agressiva, assim, pelo que ele me disse. Falei algumas besteiras que depois acabei pedindo desculpa à esposa e aos filhos que não mereciam ouvir, mas a minha reação foi completamente de raiva ao ser chamado de macaco de forma extremamente gratuita. Ali na hora nós chamamos o policiamento para que a gente pudesse tomar as providências, mas a gente estava num ambiente completamente hostil. Deviam ter ali entre familiares e amigos do indivíduo, acho que em torno de 30 pessoas que nos cercaram e
pressionando o nosso supervisor para que a gente não levasse adiante, pressionando. Eu ali com muita raiva, pedi que os atletas, que o assistente fosse com os atletas pro hotel, tirassem ele daquele ambiente ali, que estava realmente bastante hostil. Nós estávamos sozinhos e cercados por um bando de gente tentando pressionar. Não pressionar a mim, que eu saí de perto daquele tumulto, como eu estava com bastante raiva. Sinceramente, eu estava preocupado com a minha atitude ali, se o rapaz chegasse e se aproximasse de mim, porque eu estava tomado por muita raiva naquele momento. Literalmente foi uma reação emocional que eu tive ali na hora. E me afastei, mas as pessoas foram para cima do nosso gerente, pressionando para que ele me convencesse a não levar adiante. E no meio daquilo tudo, todo mundo em cima dele, nós, vamos sair daqui, chamar uma polícia e, deixa isso pra lá, só quero sair daqui antes que eu parte para o que eu falei pro policial, eu quero ir embora antes que eu parte para cima desse indivíduo. E fui embora e acho que talvez o meu maior arrependimento tenha sido esse, não ter levado adiante o caso, não ter ido para a delegacia, não ter prestado esclarecimentos na frente do delegado. Se tem um arrependimento dessa situação, foi não ter ido para a delegacia com os policiais e levado o caso adiante, simplesmente querer sair daquele ambiente hostil ali onde a gente se encontrava. Mas depois que ele proferiu essas palavras contra você, nem desculpa ele pediu? Não, nem desculpa ele pediu. Tava certão, era o sertão. Era o sertão, nem desculpa ele pediu. Eles simplesmente tentaram convencer a gente a não levar o caso adiante, pressionando, dizendo que iriam processar. E sinceramente naquele momento eu tava, pro processo. Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que aconteceu. Processar. Mas como todo mundo, como eu falei, tinha em torno de 30 pessoas, entre familiares e amigos ali, para cima do nosso supervisor, pressionando ele, eu preferi sair do ambiente para não continuar agindo de forma emocional e acabar perdendo a minha razão. Mas, sem dúvida nenhuma, é o meu maior arrependimento não ter partido para a delegacia e perdido o voo, que a gente tinha um voo às 4 da manhã de volta. Nós saímos do ginásio por volta de meia-noite. Meu maior arrependimento foi não ter ido até a delegacia e ter dado sequência ao caso, porque foi algo gratuito, mais do que uma ofensa, foi um crime, né? É um crime. Mas eu talvez tenha agido, né, de forma um pouco agressiva, mas como eu falei, ali eu fui tomado pela emoção quando fui chamado de macaco e a minha única reação foi partir para ele e falei bastante coisa, mas me arrependo de não ter levado adiante. Foi a primeira vez que você passou por uma situação como essa? Primeira vez. Eu falei, é normal, dentro do ginásio aí, o torcedor provoca, fala um monte de coisa, mas agir dessa forma, né, proferindo de forma racista, né, como foi naquela ocasião, é a primeira vez. Já fui chamado de um monte de coisa. Filho disso, filho daquilo, vai para aquele lugar, mas isso faz parte do ambiente. Agora, ser chamado de macaco ou algo de tom racista foi a primeira vez. Em 2022, quando eu trabalhava no América ainda, né? Ia ter os 2 jogos decisivos de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro contra o Caxias. O primeiro jogo foi em Caxias do Sul, né? Quando o América naquela oportunidade acabou perdendo por 1-0. Mas, cara, foi a primeira vez que eu passei por uma ação de xenofobia. Incrível. Eu já tinha lido, né, visto algumas matérias de TV, ouvido alguns programas de rádio de situações que tinham acontecido lá, né? Tinham acontecido contra o pessoal do 13 da Paraíba, acho que em 2020, eu acho que foi. Em 2021 chegou a acontecer com o nosso rival lá também. Acho que foi isso também. E aí eles tiveram o azar de pegar 3 equipes nordestinas em jogos de acesso em anos seguidos, né? E as 3
eles sucumbiram. E em 2022, o América foi o terceiro. Enquanto os jogadores entravam em campo para aquecer, para realizar o trabalho de aquecimento, eu acompanhei os jogadores na entrada do gramado. Cara, o que a gente escutava, ficavam dizendo que a gente que passávamos fome aqui, que a gente morava com índio, morávamos em ocas, que não tinha água para beber, aí ficavam jogando água assim, né? Toma água mineral aqui, que lá não tem água mineral não. Vocês tomam água com barro, sabe? Aí tinha um que foi o que mais me irritou, que ele tinha acho que era um cachorro quente na mão. Porque quando você saía do vestiário, eles ficavam aqui em cima. Certo. A arquibancada era aqui em cima do vestiário. Então, se eles quisessem cuspir, fazer qualquer coisa, eles podiam, porque ia cair na cabeça da gente, né? E aí, o que mais me irritou, tinha um que eu acho que era um cachorro quente, era um sanduíche, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha pão. Era um pão mais comprido. E aí, eu olhei, na hora que ficaram proferindo essas ofensas, né, xenofóbicas, eu olhei pra cima, aí esse que tava com pão na mão, disse assim, quer pão, você sabe o que é isso? Isso é pão. Lá vocês comem bode. Aí eu disse, não. Aí eu olhei pra cima e fiquei olhando assim, beleza. E bode é gostoso. Mas sendo que lá, quando eles falaram lá vocês comem bode, não era na intenção de dizer que você se alimenta do bode. Era um outro sentido. E eu vim entender depois. Aí como é que faz? Aí teve um que disse assim, as mulheres de vocês vêm pra cá atrás da gente, vem pra cá querendo a gente, alguma coisa assim. Então era cada absurdo, fora que cabeça chata, que Potiguar não tem cabeça chata. Então assim, era cada absurdo, cara. E aí teve uma hora que quando os jogadores estavam voltando, alguns dos nossos atletas que eram potiguares, que são potiguares no caso, se irritaram também. E aí... o América tem um goleiro chamado Bruno Pianissola. Bruno Pianissola é capixaba. Mas ele se irritou de uma forma para defender, que ele começou a bater boca com o torcedor, pedindo respeito, né? E aí foi quando o torcedor, mais uma vez, um dos torcedores jogou água assim. Sim. Isso aqui é água mineral, lá vocês não tem isso não. Vem tomando água com barro. Aí eu fui filmar. Na hora que eu fui filmar, aí um amigo dele foi e tomou assim a água dele, que estava do lado desse torcedor, e puxou ele para trás, né? Porque ele estava bem exaltado. E aí, beleza, veio o segundo jogo, o América venceu aqui o Caxias por 3-1, né, num recorde de público aqui na Arena das Dunas. Naquele jogo subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e logo depois o América foi campeão brasileiro. E aí eu fiz meio que um desabafo no Twitter. Né? Eu fiquei calado na vinda, remoendo, e eu fiz um desabafo no Twitter. Meu amigo, meu Twitter, ele foi invadido por torcedores do Caxias. Invadido. Uns dizendo que aquilo não acontecia, outros dizendo que a gente se fazia de coitado, outros, mais uma vez, falando a respeito, proferindo mensagens de preconceito. Né? Inclusive, eu tenho esses prints até hoje. Mas é imoral, cara. Sim, para mim foi uma semana após o fato, assim, eu fiquei bastante irritado ao longo de toda a semana. Quando eu cheguei, eu lembro que quando nós chegamos, desembarcamos em Natal, o casal enviando mensagem para o nosso supervisor pedindo que emitisse nota, se desculpando, dizendo que não havia acontecido nada daquilo. Eu me recordo de entrar no quarto, chegar em casa e eu lembro de ter falado exatamente com o meu supervisor. Eu falei, cara, me desculpe, mas eu não vou fazer nada porque eu sei o que eu vi, sei o que aconteceu. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, nós temos um treinador mental, o Bruno. Eu entrei no meu quarto, o Bruno ligou para perguntar, e aí, como é que você tá? Eu lembro de ter falado para ele, cara, tô muito irritado, com o que aconteceu, mais irritado de não ter ido para a delegacia. Eles estão pedindo para emitir nota, cara, eu não vou emitir nota nenhuma. E eu lembro de ter falado isso com ele, se o Fagner, o nosso gerente, né, cara, se
se ele pedir para eu emitir uma nota, cara, eu acho que eu vou embora. E, cara, a diretoria do clube foi... Não dá nem para descrever a nota, porque foi 1 milhão. Apoiaram desde o início. O advogado entrou, cara, me deram total apoio e respaldo para que a gente fosse adiante com o caso, o que, óbvio, repercutiu diretamente. A CBV estabeleceu regras duras para casos como esse, né, acontecessem dentro de ginásios. As equipes podem ser punidas duramente, com multas altas e desclassificação. Então também não passou tão em branco assim, né? Serviu para, de alguma forma, gerar uma certa mudança de comportamento, uma mudança escrita no regulamento para que casos como esse não voltem a acontecer e que os responsáveis sejam punidos, né, a rigor da lei, como é a exigência hoje, né, a rigor da lei. Ou seja, precisou acontecer mais uma vez. Precisou acontecer mais uma vez. Até porque em outras oportunidades aconteceram na Superliga, né, que é a primeira divisão. Havia mas acontecido não só uma semana antes, inclusive quanto ao racismo, no naipe feminino, caso semelhante, uma equipe de Curitiba, se não me engano, ou equipe do Tijuca, uma coisa assim, havia acontecido uma semana antes um caso semelhante. Então, teve que acontecer de novo para que mudanças ocorressem. E eu lembro que quando aconteceu com você, eu li uma matéria, eu acho que foi no GE que eu li essa matéria, trazendo relatos e outras situações que tinham ocorrido e que fizeram vista grossa. Sim. Teve essa que você falou, teve uma de preconceito por orientação sexual, sim, né? Mas foi no masculino, inclusive. Acho até que foi no jogo do Cruzeiro. Acho que foi um atleta do Cruzeiro. Se não me engano, foi isso mesmo. Né? Atleta do Cruzeiro. Não, atleta do Cruzeiro foi chamado de macaco também. Foi. E teve um que foi por orientação sexual. E eu acho assim, que respeito, infelizmente, nem todo mundo tem para oferecer. Sim. Né? E às vezes o respeito você aprende de berço, em casa. Minha avó dizia muito, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Na dor é bem pior. Na dor é bem pior. Nós nos solidarizamos aqui com você quando aconteceu. Sim. Porque não tem espaço. Não tem mais. De jeito nenhum. Então, assim, infelizmente os clubes às vezes vão ter que pagar por irresponsabilidades daqueles que deveriam estar nas praças esportivas para apoiar. Exatamente. E o que mais me deixou agora revoltado, podemos dizer, eu acho que a palavra é essa, foi saber de você que os amigos e depois a família entrou em contato querendo que o América emitisse uma nota dizendo que era mentira. Ou seja, o cara errou. Sim. Quem apanhou é quem tem que pedir desculpas? Exato. Porque assim, não dá pra entender. Dá pra entender. Eu vou ser bem sincero com você, Fadu. Se eu soubesse disso, na época que aconteceu, eu tinha pedido os nomes e eu mesmo divulgaria os nomes. Sim. Porque os nomes não foram divulgados do casal. Mas eu divulgaria o nome desse cidadão, porque eu espero que alguém que esteja assistindo esse podcast, que o conheça, porque com certeza vai ser uma hora a internet, sim, uma hora o corte vai chegar. Sim. Para esse cidadão, que quem apanha nunca esquece não, quem dá pode esquecer. E um dia a sua conta chega. Tá certo? Porque você não é dono do mundo, a sua conta chega. E quando a sua conta chegar, você vai puxar na memória o que foi que você fez para estar pagando essa conta. Aí talvez você identifique e reconheça. Caráter não é para todo mundo, infelizmente. Mas que bom que a Federação Brasileira tomou uma decisão, uma atitude, aliás. Sim. Hoje as penalidades elas podem ser grandes, muito grandes, tanto financeiramente quanto esportivamente, com punição para as equipes, caso voltem a acontecer casos como esse dentro dos ginásios. Então,
tem um protocolo a ser seguido, tem orientações a serem seguidas, estabelecidas em regulamento, para que ninguém tenha dúvida dos procedimentos a serem seguidos e ninguém tenha dúvida das penalidades que podem acontecer. Então hoje virou regra, né? Está no regulamento, algo que deveria ser natural para a gente, né? O respeito, hoje teve que estar em regulamento para que o respeito aconteça dentro de um ginásio, dentro de uma praça esportiva. A equipe dona da casa se posicionou em alguma coisa, fez alguma coisa, prestou algum tipo de assistência, de solidariedade? Não, nada. Até porque o indivíduo é primo do técnico, era primo do treinador, então... Tá de brincadeira. Então, foi um ambiente ali bem hostil ali no momento pra gente. A carne só cai no prato vegano. Ah, como eu queria estar no ambiente nessa hora. Ah, meu amigo. Não sou valente não, sabe? Mas... Foi o meu único arrependimento do caso, foi esse. Não ter partido direto para a delegacia ali e dado o prosseguimento. Tem uma coisa que eu me arrependo, foi isso. E eu só sossegaria depois que ele entrasse no camburão, pela porta de trás, jogado e algemado. Pense. Eu até me desorientei agora. Depois dessa, eu chamo o cabo de... Eu sou preconceituoso, racista, sem noção, para não dizer outras coisas, em respeito a quem está assistindo. E eu ainda quero que a minha vítima diga que eu não disse. Desorientei agora. Eu perdi até a orientação do podcast. Eu perdi. Essa para mim foi o cúmulo. O cúmulo. Mas enfim, vamos tentar seguir por aqui. Agora me conta aí como é que é trabalhar com os gringos, pelo amor de Deus. A América agora tem dois, né? Tem dois gringos. Nós temos um. Temos um ucraniano. Na temporada passada nós tivemos o argentino, o Christian, e agora nós temos o Nikolai, que é um ucraniano, um jovem ucraniano de 24 anos. Extremamente talentoso, um potencial gigantesco. É um dos nossos levantadores. Chegou em Natal em dezembro e está vendo crescendo e trabalhando com a equipe, está já bem ambientado, se sentiu muito bem acolhido. Ele estava ao longo da temporada na Croácia, né, mas não estava muito satisfeito com o clube onde estava e acabou que surgiu uma oportunidade da gente trazê-lo para cá. É um jovem muito talentoso, com muito potencial. Sem dúvida nenhuma, a gente vai vê-lo brilhando ainda no voleibol mundial, porque realmente é muito talentoso, tem muito para crescer. O América é o primeiro clube dele no Brasil? Sim, primeiro clube no Brasil. Ele fez a sua formação toda na Rússia. Na temporada 23-24, ele saiu da Rússia e foi para Albânia. Ixi, mano, 23-24, ou seja... Então, ele pode ter pego um pedaço da guerra. Sim. Aí o cara ucraniano em terras russas. Exatamente. Fica imaginando a cabeça do cara. Exatamente. 23, 24 ele foi para a Albânia, desculpa. E da Albânia, aí 24, 25, ele foi para a Croácia. Iniciou a temporada lá, não estava satisfeito. Iniciou a temporada em agosto, né? Na Croácia, não estava satisfeito. E queria sair, vislumbrou como uma oportunidade, né, de conhecer um mercado que forma tantos jogadores, que é o mercado brasileiro, aceitou o desafio de vir para Natal e está fazendo parte do grupo, fazendo uma bela campanha, uma excelente participação, está indo muito bem, como eu falei, é um grande talento, E o cara é ucraniano. Foi para a Rússia, para a Albânia, e como foi que ele veio parar no Brasil e Natal? No ano que ele estava na Albânia, ele fez a final do campeonato nacional. Tinha um atleta brasileiro no time adversário que falou muito bem dele, das qualidades técnicas dele, e o indicou para um agente brasileiro. É natural
no mundo os agentes fazem parcerias, né? Então, o agente brasileiro faz parceria com o agente italiano para levar jogador ou trazer jogador. É bem natural, bem comum isso. Então, esse agente me contactou falando desse levantador. Eu assisti jogos inteiros dele, assisti acho que 8 partidas dele, tanto na Liga Albanesa quanto na Liga da Croácia, e realmente o garoto muito talentoso. E falei com ele rapidamente por telefone para saber também das motivações, se ele estaria realmente interessado em encarar um desafio desse que é completamente diferente. É uma cultura diferente, uma rotina diferente, um país que você não conhece. É um desafio muito grande. O atleta estrangeiro tem muitos desafios quando ele sai do país, né? Que vão além da quadra, né? Idioma, alimentação, cultura, enfim, são vários desafios. Mas ele, de cara, eu quero ir, quero conhecer. E aí foi a questão de documentação para que ele viesse para o Brasil e, tá tudo pronto. Ele pediu rescisão do contrato dele no clube na Croácia e embarcou e veio embora. E é tudo no inglês, tudo falando inglês. Com ele é no inglês. Ele tá conhecendo aos poucos algumas palavras, os meninos ensinam para ele algumas palavras, né? Já do até básico, imagino, né? já até imagino. Alguns palavrões também. Mas os meninos ensinam para ele ali o básico, né? Para conseguir, chegar numa padaria e pedir alguma coisa, mercado, um bom dia, boa tarde, boa noite. O básico, mas com ele é no inglês, tem que ser no inglês. Bacana. Mas está bem adaptado, se sentiu muito bem acolhido, está gostando do método de treinamento, né, nosso, que é completamente diferente do que o europeu faz. Sim, se adaptou muito bem. Bacana. Como você disse, Fadu, a América terá aí 6 jogos decisivos na Superliga B, que podem definir a vida do América, no caso, para classificar. Né? O América, hoje, ele briga para classificar. Sim. Desses 6 adversários, você já começou a fazer um cálculo de quais ali você acha que o América, que é possível pensar não, você nunca pensa nisso, perdão, vou reformular aqui. Desses 6 adversários, porque quando você olha muitas vezes para os adversários, você diz assim, isso aqui é um pouco mais difícil, mas eu vou tirar ponto desse aqui, isso aqui eu consigo tirar ponto, que é mesmo fora de casa, mas eu não posso perder nenhum em casa. Como é que está esse cálculo? São 6 equipes que são equipes do mesmo nível, né, que a nossa. Equipes que nós temos chances claras, óbvio, de conseguir pontos, conseguir vitórias rumo à nossa classificação. Como eu falei, são equipes de mesmo nível e em todas nós podemos pontuar, em todos os jogos nós podemos pontuar. O nosso pensamento é óbvio, a gente sabe que por serem equipes do mesmo nível, você está sujeito a perder ou vencer, confronto muito igual, mas o nosso pensamento não passa nada diferente senão buscar as vitórias. A gente sabe que matematicamente dessas 6 partidas, se nós conseguirmos pelo menos 50% de aproveitamento, 3 vitórias, possivelmente já nos garante, né, uma classificação para os playoffs, mas a gente sabe que pode muito mais, a gente quer muito mais para que a gente consiga classificar numa posição melhor, para que a gente consiga talvez trazer as decisões, né, para dentro do nosso ginásio, para dentro de Natal, dentro do Palácio do Esporte. Mas é possível, temos confrontos iguais, temos tudo para brigar por essa vaga aí. Hoje a diferença nossa para o 5º colocado é de apenas 5 pontos, então é extremamente possível a gente brigar por uma dessas vagas nos playoffs. Estamos trabalhando para isso, estamos confiantes nessa classificação, sabemos que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas estamos sim nos preparando e muito confiantes que vamos em busca dessa vaga. Bacana. Alessandro Fadu, obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite no podcast Orgulho do RN. A Marcos Lopes TV e o podcast Orgulho do RN sempre estarão de portas abertas para você. E a sua oportunidade de convocar o torcedor americano para nessa reta final se fazer ainda mais presente e apoiar o América rumo à classificação. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui com você pela primeira vez no podcast. Para mim é uma honra muito grande, uma honra falar para o torcedor americano que sempre nos apoiou desde o início do projeto em 2023.
Espero que agora, nessa reta final da fase de classificação, ele continue lá, enchendo o Palácio dos Esportes, cantando do início ao fim, vibrando com a gente, nos empurrando a essa classificação rumo aos playoffs. Nós temos aí no domingo, já no dia 2, às 16 horas, um confronto com a equipe contra a equipe de Monte Carmelo, às 16 horas no Palácio dos Esportes. É o primeiro desses 6 confrontos diretos. A gente espera que o torcedor americano lote o Palácio dos Esportes, vibre, nos empurre, nos motive. A gente conta muito e ele nunca nos deixou na mão, e não vai ser agora nessa reta final que ele irá nos abandonar. Ele pode ter certeza que dentro de quadra nós vamos estar sempre fazendo o nosso melhor para honrar esse apoio, para honrar essa confiança que ele sempre depositou na gente. Vamos embora. E para você que acompanhou mais um podcast Orgulho do RN, a gente agradece. Fica meu muito obrigado. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais América, mais papo vermelho e branco por aqui. E claro, tem uma ótima semana. Amanhã tem América na Copa do Nordeste. E claro, todas as emoções você vai conferir conosco aqui na Marcos Lopes TV. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. O Orgulho do RN volta na próxima segunda-feira. Há mais de 20 anos. Sendo destaque no mercado potiguar. Mas o nosso maior orgulho é fazer parte da sua história. De proporcionar o Volks da sua vida e de ser paixão em servir. Volkswagen. Essa empresa não é minha, não é de Erivan, essa empresa é nossa. Sem os fornecedores, nada disso era possível. Que aqui seja um pronto de bênção, Senhor, de alegria, de harmonia e de paz. Somos mais fortes!